Entre os muitos textos que circularam nos primeiros séculos do cristianismo, poucos provocam tanta curiosidade quanto o chamado Livro de Tomé. Um texto cercado por mistério, rejeitado pelos concílios e que levanta uma pergunta incômoda. Por que foi excluído? Teria falado demais? O que havia ali que não deveria ser revelado? Neste vídeo, vamos mergulhar nessa história esquecida, explorando como ela se conecta com as profecias bíblicas que anunciam os últimos dias. À medida que analisamos os sinais do nosso tempo, guerras, crises, inversão de valores e o avanço acelerado da tecnologia, surge uma inquietação. Estamos ignorando advertências que já estavam escritas. Nosso objetivo aqui não é validar textos apócrifos, mas entender por que certos conteúdos foram silenciados e o que isso revela sobre o tempo que estamos vivendo. Prepare-se para uma jornada profunda entre o que foi revelado, o que foi ocultado e o que ainda está por se cumprir. Antes da gente nos aprofundar nesse tema tão instigante, se você se interessa por profecias bíblicas, sinais dos tempos e revelações que muitos preferem ignorar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é uma peça que ajuda a montar o quadro maior do que realmente está acontecendo e o que ainda está por vir. Não é só conteúdo, é discernimento para os dias que estamos vivendo. Em meio ao mistério que envolve o livro de Tomé, uma pergunta paira no ar. Por que certos escritos foram excluídos da Bíblia que conhecemos hoje? É aqui que começamos a entender não apenas a formação do cânon bíblico, mas também a influência espiritual que guiou ou tentou desviar esse processo. O século IV marcou um divisor de águas. Concílios como o de Niceia definiram quais textos seriam aceitos como divinamente inspirados. Muitos outros foram rotulados como heréticos, gnósticos ou perigosos. Mas perigosos por quê? Alguns estudiosos sugerem que certos escritos apócrifos continham mensagens que poderiam tirar o controle das instituições religiosas e devolver ao indivíduo a busca direta por Deus, algo que se alinha com o alerta de 2 Timóteo 4:3, que diz que nos últimos dias muitos rejeitariam a sã doutrina e se cercariam de mestres conforme seus próprios desejos. O livro de Tomé, em sua versão gnóstica conhecida como Evangelho de Tomé, apresenta Jesus de forma íntima, transmitindo ensinamentos enigmáticos e espiritualmente profundos. Mas o que mais incomoda os críticos tradicionais é que ele sugere que o reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor. Essa frase, por si só, ecoa declarações do próprio Cristo em Lucas 17:21. Mas aqui ela assume uma dimensão interpretativa que pode ter sido considerada perigosa pelos que buscavam controlar o acesso ao sagrado. Essa rejeição levanta uma questão relevante. Será que houve um esforço consciente para ocultar verdades espirituais que colocariam em risco as estruturas de poder humano? Quando olhamos para os sinais dos tempos, o crescimento do relativismo moral, a rejeição da autoridade bíblica e a busca incessante por novas verdades, percebemos um padrão que já foi anunciado pelas Escrituras. Em Mateus 24, Jesus advertiu que nos últimos dias muitos seriam enganados e que falsos profetas surgiriam com grande poder de persuasão. Portanto, ao olharmos para esses escritos excluídos, não como fontes de doutrina, mas como sintomas de um tempo de crise espiritual, nos vemos diante de um espelho profético. O que foi escondido antes, talvez esteja sendo revelado agora, não por acaso, mas como mais um sinal de que o tempo está se cumprindo. Para entender o contexto em que o livro de Tomé e outros textos foram banidos, precisamos mergulhar na realidade espiritual dos primeiros séculos após Cristo. Era um tempo turbulento, marcado por perseguições, heresias emergentes e uma batalha invisível entre a luz e as trevas. As cartas apostólicas já denunciavam falsos mestres que tentavam infiltrar doutrinas estranhas entre os fiéis. Judas, o irmão de Jesus, escreve em sua epístola que certos homens se introduziram dissimuladamente, transformando a graça em libertinagem. Judas 1:4. Esse alerta mostra que o engano não viria apenas de fora,
mas de dentro das próprias comunidades cristãs. Esse ambiente fértil para a confusão doutrinária é o mesmo que serviu de pano de fundo para o surgimento dos evangelhos gnósticos, entre eles o de Tomé. A gnose, com sua ênfase no conhecimento secreto como meio de salvação, contrastava com a mensagem apostólica da salvação pela fé, mediante a graça. Embora usassem nomes conhecidos como Tomé, Maria Madalena, Felipe, esses textos traziam uma visão que, muitas vezes, distorcia o caráter de Cristo, transformando-o mais em um mestre esotérico do que no Filho de Deus revelado em carne. Isso é especialmente relevante quando observamos as advertências proféticas em 1 João 4,3, onde se diz que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas o ponto mais inquietante não é apenas o conteúdo desses textos, e sim a sua reaparição em tempos recentes. Achados arqueológicos como a Biblioteca de Nag Hammadi, em 1945, trouxeram à tona escritos considerados perdidos. Isso aconteceu pouco antes de Israel ser restabelecido como nação, um evento profético crucial, segundo Ezequiel 37. Coincidência? Ou mais um sinal dos tempos em que o oculto está sendo exposto, em cumprimento a Lucas 12:2, onde Jesus afirma que nada há encoberto que não venha a ser revelado. Vivemos em uma era onde tudo se mistura, verdade com engano, luz com trevas, doutrina com filosofia. E se não estivermos firmados nas Escrituras, seremos facilmente seduzidos por vozes que falam com autoridade, mas não vêm de Deus. O retorno desses textos não deve nos fascinar, mas nos despertar. É mais um lembrete de que estamos em tempos proféticos e de que o discernimento nunca foi tão urgente. Enquanto analisamos o reaparecimento de textos antigos e a inquietação que eles causam, é impossível ignorar a crescente sede espiritual do nosso tempo. Vivemos em uma era onde a informação está em todo lugar, mas a verdade parece cada vez mais escassa. E isso nos remete diretamente à profecia de Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa fome espiritual tem levado muitos a buscar respostas em fontes alternativas, incluindo escritos apócrifos, como o livro de Tomé. Mas o que essa busca revela é algo mais profundo. Uma geração em conflito com a autoridade das Escrituras. O que se observa hoje é uma tentativa crescente de reinterpretar os ensinamentos de Jesus à luz de ideologias modernas. O Cristo apresentado no livro de Tomé, por exemplo, não é o Salvador que se entregou na cruz, mas uma figura enigmática que fala por enigmas, quase inacessível, como se o reino de Deus fosse um enigma reservado a poucos. Isso vai de encontro à mensagem clara de João 3,16, que afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. A salvação é universal, não secreta. Ela é revelada, não cifrada. Entretanto, a narrativa oculta desses evangelhos alternativos tem encontrado eco na atual cultura do despertar espiritual, que rejeita instituições e busca experiências místicas personalizadas. A profecia de 2 Tessalonicenses 2 fala de uma grande apostasia antes da manifestação do homem do pecado. Essa apostasia não seria apenas uma rejeição da fé, mas uma substituição da verdade por algo que pareça mais confortável, mais iluminado, porém distante da cruz. A ressurreição dessas ideias antigas em pleno século XXI não deve ser subestimada. Estamos diante de um cenário onde o antigo engano se veste de nova roupagem, adaptado às ansiedades espirituais de uma geração desconectada da palavra. E é justamente nesse contexto que os sinais dos tempos ganham forma. Não é apenas o mundo que está mudando, é a forma como as pessoas se relacionam com o próprio Deus que está sendo transformada. E a profecia já nos alertava sobre isso. À medida que avançamos na compreensão desses textos excluídos e de seu impacto espiritual hoje, somos confrontados com um padrão ainda mais preocupante:
a busca por um evangelho sem cruz. O livro de Tomé, assim como outros escritos gnósticos, promove uma visão de autoconhecimento como caminho de salvação. Essa ideia, sedutora aos ouvidos modernos, ecoa perigosamente com a cultura atual de autoajuda espiritual, onde o foco deixa de ser Cristo crucificado e ressurreto e passa a ser o eu iluminado. Isso não é algo novo. Paulo já alertava em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Essa substituição da centralidade de Cristo por filosofias disfarçadas de espiritualidade é um dos elementos mais presentes nos sinais dos últimos tempos. O que antes era visto como heresia hoje é chamado de alternativa espiritual. Vemos uma geração que rejeita a autoridade da Escritura, mas aceita com facilidade qualquer texto que exalte o ego. É exatamente isso que o espírito do anticristo tem feito: tirar Cristo do centro e colocar o homem no trono. Em 2 Tessalonicenses 2:4, o apóstolo Paulo profetiza sobre aquele que se exaltará acima de tudo o que se chama Deus, querendo até mesmo sentar-se no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Essa profecia tem uma aplicação direta no engano que vemos crescer nas mentes e nos corações hoje. Além disso, vivemos num tempo de relativização da verdade. O mesmo espírito que promoveu a exclusão de certos textos no passado, agora trabalha para dissolver a clareza da palavra que foi preservada. Com tantos evangelhos surgindo, cada um adaptado à conveniência de um grupo ou indivíduo, o povo vai se afastando da simplicidade do evangelho de Cristo, como Paulo disse em 2 Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera devoção a Cristo. Portanto, mais do que discutir o valor histórico de textos como o livro de Tomé, o que precisamos é discernir o espírito por trás da sua exaltação e entender que o verdadeiro campo de batalha não é acadêmico, mas espiritual e profeticamente anunciado. Se esse conteúdo está fazendo você refletir até aqui, aproveita e deixa seu like. Isso ajuda muito a que essa mensagem chegue a mais pessoas que também estão buscando entender os sinais dos tempos. E me conta nos comentários, você acha que certos textos, como o livro de Tomé, foram deixados de fora por proteção espiritual ou por interesses humanos? Sua opinião pode enriquecer ainda mais esse debate e ajudar outros a enxergarem esse tema por diferentes perspectivas. Se existe um ponto onde o livro de Tomé e os sinais proféticos dos últimos dias se cruzam, é na forma como a verdade tem sido fragmentada. O texto, muitas vezes interpretado de maneira simbólica e subjetiva, levanta uma questão crucial: o que acontece quando a verdade deixa de ser absoluta e se torna relativa? Em João 14:6, Jesus declara: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No entanto, o espírito deste século promove a ideia de múltiplos caminhos, diversas verdades e uma fé moldável à experiência individual. Esse conceito é reforçado em muitos textos apócrifos, que apresentam uma espiritualidade introspectiva e não dependente de um Salvador. Esse fenômeno não surge isolado. Ele está inserido no cenário profético descrito em Romanos 1:25, onde Paulo fala de uma geração que troca a verdade de Deus pela mentira e adora a criatura em lugar do Criador. Ao substituir a revelação divina por experiências subjetivas, perdemos o senso de direção espiritual, exatamente como previsto nas Escrituras. E é nessa ausência de referência sólida que as heresias se infiltram com mais facilidade. Hoje, o discurso espiritualizado que vemos nas redes sociais e nos movimentos alternativos frequentemente carrega frases como "a luz está dentro de você" ou "você é o seu próprio Deus". São ideias embaladas em palavras bonitas, mas que esvaziam o poder da cruz. Elas ecoam o mesmo tipo de engano que o inimigo usou no Éden. Certamente não morrereis, sereis como Deus. Gênesis 3, 4, 5. Essa é a raiz do engano.
não é apenas teológico, é existencial. É o ser humano tentando alcançar a divindade por si mesmo, sem passar pelo arrependimento, pela graça e pela redenção oferecida por Cristo. O surgimento e a popularização do Livro de Tomé no contexto atual podem ser vistos como parte dessa estratégia espiritual. Não é apenas um redescobrimento arqueológico. É um reflexo de uma cultura que quer o místico, mas não o sacrifício, que busca o espiritual, mas rejeita o senhorio de Cristo. E justamente por isso, o alerta de Isaías 5:20 ressoa mais forte do que nunca. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Ao observarmos como escritos como o Livro de Tomé estão sendo redescobertos e exaltados em determinados círculos, precisamos considerar um outro elemento profético muitas vezes negligenciado: o surgimento de uma espiritualidade global, desconectada da cruz, mas unificada por uma falsa sensação de iluminação. Em Apocalipse 17, encontramos a figura da Grande Meretriz, uma representação simbólica de um sistema religioso e espiritual que, embora fale de Deus, está corrompido e em aliança com os reis da terra. É um sistema sedutor, ecumênico, que se adapta a todos, mas não se submete à verdade do Evangelho. Esse sistema espiritual global está sendo edificado diante de nossos olhos. Em nome da paz e da inclusão, o discurso é de que todas as religiões têm valor igual e que Jesus é apenas mais um mestre espiritual, exatamente a forma como ele é retratado em textos gnósticos, como o de Tomé. Essa visão dilui o caráter exclusivo da revelação cristã. Já não importa mais a doutrina, e sim a experiência espiritual. Mas essa unificação artificial é, segundo a profecia, um passo preparatório para a manifestação do falso profeta e do anticristo, como previsto em Apocalipse 13. O que estamos testemunhando é o cumprimento de um movimento global que despreza a verdade em favor da unidade a qualquer custo. O próprio Jesus, em Mateus 10:34, disse: "Não vim trazer paz, mas espada", deixando claro que sua mensagem causaria divisão entre verdade e engano, entre luz e trevas. A palavra de Deus sempre foi divisora, porque exige escolha. E agora, num mundo que rejeita absolutos, essa divisão se torna ainda mais evidente e necessária. Essa onda espiritual que valoriza textos apócrifos como o de Tomé é parte dessa atmosfera profética. Ela prepara o terreno para um mundo que aceita tudo, menos a verdade. E isso nos remete ao alerta de 1 Timóteo 4:1, que diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Estamos, portanto, diante de um cenário que não é apenas religioso ou cultural, é escatológico. É o cumprimento visível do que foi profetizado e que agora se materializa diante de uma geração espiritualmente distraída. Enquanto muitos se perguntam por que o Livro de Tomé foi excluído, talvez a pergunta mais importante seja: por que ele está voltando agora? O retorno de textos antigos, cercados de mistério, está acontecendo justamente em um tempo onde a humanidade busca respostas para um mundo cada vez mais instável. O colapso das instituições, o aumento das guerras, os desastres climáticos e o avanço de uma tecnologia que parece ultrapassar os limites da ética são sinais gritantes. Em Lucas 21, Jesus disse que haveria angústia entre as nações, sinais no sol, na lua e nas estrelas, e que os homens desmaiariam de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. É nesse cenário que a fome por respostas leva muitos a buscar revelações esquecidas, como se as Escrituras não fossem mais suficientes. Mas essa insatisfação é um reflexo da crise espiritual da nossa geração. A palavra de Deus sempre foi clara, mas o coração humano, inquieto e inclinado à rebelião, procura novos caminhos, mesmo que esses caminhos conduzam ao engano. E o mais alarmante é que tudo isso já estava profetizado. Em 2 Pedro 3:4, somos alertados de que nos últimos dias viriam escarnecedores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Essa dúvida, essa descrença sutil,
Alimenta o desejo de procurar algo novo, algo diferente, algo que se encaixe melhor com o espírito do tempo. E aí textos como o de Tomé ganham espaço, não por seu valor espiritual autêntico, mas por seu apelo ao misticismo e à subjetividade. É a velha estratégia do inimigo: oferecer conhecimento alternativo para afastar o homem da verdade simples e poderosa do Evangelho. Mas há algo ainda mais profundo. O retorno desses textos, em tempos proféticos, pode ser visto como um juízo, não como uma bênção. Em 2 Tessalonicenses 2:11, Paulo escreve que Deus enviaria a operação do erro para que creiam na mentira. Isso acontece quando o coração rejeita repetidamente a verdade. Chega um momento em que o juízo de Deus não é o silêncio, mas permitir que o homem seja entregue à própria ilusão. Portanto, mais do que um fenômeno arqueológico ou literário, o retorno do livro de Tomé é um termômetro espiritual. Ele nos mostra quão longe a humanidade está disposta a ir para evitar confrontar a verdade eterna. Chegando ao fim desta jornada, percebemos que o debate sobre o livro de Tomé não é apenas sobre um manuscrito antigo, mas sobre uma batalha espiritual silenciosa que se intensifica à medida que o tempo avança. Vivemos dias em que a verdade se tornou ofensiva e a mentira confortável. Textos como o de Tomé, que apresentam um Jesus alternativo, encaixam-se perfeitamente no espírito de uma geração que não quer arrependimento, mas aceitação. Não quer transformação, mas validação. É exatamente o cenário previsto em Isaías 30:10, onde o povo dizia aos profetas: "Não nos profetizeis o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões." Ao longo de toda a Bíblia, vemos que o padrão de Deus é a revelação progressiva e não a confusão. A palavra foi revelada por meio dos profetas, cumprida em Cristo e registrada pelos apóstolos. Quando surgem textos que contradizem ou distorcem essa linha, não são revelações esquecidas, são distrações. O próprio Jesus, ao ser questionado sobre os sinais do fim, colocou o engano religioso como o primeiro alerta. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Ele não começou falando de terremotos, guerras ou fomes, mas de engano espiritual. E esse engano está se espalhando, não apenas fora das igrejas, mas dentro delas. Muitos líderes estão abraçando ensinamentos sincréticos, misturando Bíblia com esoterismo, espiritualidade moderna e até conceitos gnósticos reembalados. Estamos vendo surgir um cristianismo diluído, onde Jesus é um símbolo, não o Senhor, onde a cruz é decorativa, não o lugar de morte do eu. Tudo isso já havia sido anunciado, mas a boa notícia é que, assim como o engano está se revelando, a verdade também está sendo anunciada com mais urgência. O Espírito Santo está despertando aqueles que têm ouvidos para ouvir. O tempo está se cumprindo, e agora não é hora de buscar revelações ocultas, mas de voltar para a palavra viva que permanece para sempre. 1 Pedro 1:25. O que foi revelado nas Escrituras é mais do que suficiente para nos preparar para o que está por vir. Porque no fim, não é o que foi excluído que determina nosso destino eterno, mas o que escolhemos crer e viver hoje. O que vimos até aqui não é apenas uma análise de um texto antigo ou de eventos isolados. É um retrato do tempo em que vivemos. O retorno de escritos como o livro de Tomé, o crescimento da confusão espiritual, a inversão de valores, a relativização da verdade, tudo isso aponta para algo muito maior. Estamos nos aproximando do cumprimento final das profecias bíblicas. E nesse cenário, a pergunta que ecoa é: estamos preparados? As Escrituras não nos deixaram no escuro. Jesus, os profetas e os apóstolos nos advertiram, mas também nos confortaram. A preparação espiritual não é mais uma opção, é uma urgência. Não se trata de medo, mas de vigilância. Não de desespero, mas de esperança. E essa esperança está ancorada em promessas imutáveis. Em João 16:33, Jesus nos disse: "Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo."
Essa é a certeza que nos sustenta. Por mais que o engano avance, a verdade permanece viva. Por mais que a escuridão tente se impor, a luz já venceu. A palavra de Deus continua sendo lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, 105. Em meio ao caos, ela ainda guia. Em meio à dúvida, ela ainda consola. Em meio à guerra espiritual, ela é a espada afiada que separa o falso do verdadeiro. Por isso, mais do que nunca, precisamos estar atentos. Não a novas revelações ou conhecimentos ocultos, mas ao mover discreto e fiel do Espírito Santo, que continua falando por meio da palavra. Este é o tempo de discernir, de separar o santo do profano, o eterno do passageiro. As profecias não foram dadas para gerar curiosidade, mas para despertar consagração. Deus nunca revelou o fim para assustar seus filhos, mas para prepará-los e protegê-los. Como está escrito em Salmos 91, 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a promessa para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Por isso, mesmo diante do avanço das trevas, há um chamado à luz. E essa luz não é um texto perdido, é uma pessoa. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio, o meio e o fim da nossa esperança. Diante de tudo o que exploramos, fica claro que o tema não é apenas curioso, ele é urgente. O retorno de textos antigos, o avanço do engano espiritual, os sinais visíveis que se multiplicam ao nosso redor, tudo aponta para algo muito maior do que simples coincidências históricas. Estamos vivendo em dias decisivos, e compreender esses sinais é parte da jornada de quem deseja permanecer firme na fé, com olhos abertos e coração sensível à voz de Deus. Mais do que questionar por que certos textos foram excluídos, o verdadeiro desafio é discernir o que Deus está dizendo neste tempo. E às vezes, isso acontece de forma silenciosa, nos detalhes, nos versículos que já conhecemos, mas que agora ganham um novo peso. A palavra continua viva, e quem busca com sinceridade sempre encontrará direção. É importante lembrar que ninguém está sozinho nesse processo. Cada dúvida, cada descoberta, cada reflexão é parte de algo maior. E é por isso que continuar buscando entendimento, examinando as Escrituras e refletindo sobre o que está acontecendo no mundo é tão essencial. Se este vídeo despertou algo em você, uma inquietação, uma pergunta ou mesmo um desejo de se aprofundar, saiba que isso é o começo. E seguir por esse caminho com discernimento e fé é um passo poderoso em direção à verdade. Outros conteúdos aqui do canal continuam explorando essa caminhada com profundidade, sempre com base na Bíblia e com o olhar atento aos tempos que estamos vivendo. Então, se você sente que algo está se movendo dentro de você e no mundo, vale a pena continuar acompanhando, refletindo e se fortalecendo. Porque, no fim das contas, entender as profecias é também entender o propósito de Deus para este tempo. E quando olhamos com fé, até os sinais mais sombrios se transformam em convites para a luz. Se essa reflexão falou com você de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo que pode fortalecer ainda mais sua jornada de fé e entendimento. E quero muito saber a sua opinião. O que você pensa sobre tudo isso que foi discutido aqui? Comenta aqui embaixo, porque cada ponto de vista soma, e a troca entre a gente torna essa caminhada ainda mais rica. Ah, e se esse tema te despertou, tem muito mais esperando por você nos outros vídeos do canal. Fica à vontade para explorar e continuar descobrindo essas verdades que agora, mais do que nunca, precisamos discernir.